Fala pessoal, muito boa tarde para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Ronaldo, trazendo hoje mais uma questão da prova do PSC. Tá? Essa questão aqui apareceu na prova do PSC 2016, que diz o seguinte, né? Determine a distância da origem para um dos focos dessa hipérbole. Olha só, a gente já sabe que essa equação, né, é uma hipérbole porque o sinal que separa os termos x² e y² é negativo, tá? Então a gente está diante aqui de uma hipérbole. Só que essa hipérbole, ela precisa ser moldada, tá certo? E a gente já viu aí como é que a gente faz isso, né? Primeiro a gente vai agrupar os fatores de x, né? Então eu tenho aqui, ó, x² e menos 4x. Então eu já venho aqui, ó, e faço isso, ó, x² menos 4x. Certo? Só que tem aquele lance, né, de você completar com um determinado fator, né? E eu já sei como é que eu faço isso, né? Tem uma regrinha bem básica que eu já passei para vocês, que é a seguinte: basta você tomar a metade desse termo e elevar ao quadrado. Como a metade de 4 é 2, aí 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Então o termo que eu vou completar aqui, ó, é 4. Beleza? Agora eu venho e agrupo os fatores em y. Aí você vai dizer assim, bom, mas só tem um fator, né, que é menos 3y². Beleza, não tem problema. Então vamos colocá-lo aqui, ó, menos 3y². Certo? A parte numérica, eu já sei que eu devo deslocar para o segundo membro. Então aqui vai ficar menos 7. Certo? Agora não esqueça que como você acrescentou aqui mais 4... você é obrigado a colocar aqui no segundo membro, né, mais 4, certo? E agora você reescreve, né? Você reescreve esse trinômio, tá certo? Você vai reescrever esse trinômio, ou seja, o que era isso aqui antes, né? O que era x² menos 4x mais 4? Aí você vai dizer assim, bom, isso aí antes era x menos 2 ao quadrado, certo? Aqui é menos porque esse sinal aqui, ó, do termo central é negativo. Então, se você desenrolar aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos, né? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Tranquilo, né? Tá. Essa parte aqui, ó, tem um detalhe, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu posso reescrever isso aqui dessa forma, ó. Menos 3. Agora acompanha comigo aqui, ó. Y², você concorda comigo que é a mesma coisa que y menos 0 ao quadrado? Tá? Eu só fiz reescrever, né? É porque y menos 0 vai dar y ao quadrado. Aqui, ó. Certinho? Tá. Aí aqui no segundo membro eu vou ter menos 7 mais 4, que vai dar menos 3. Não esqueça que na equação da hipérbole, assim como na equação da elipse, né, o segundo membro ele é igual a 1. Então eu preciso fazer com que esse lado aqui fique exatamente igual a 1. Bom, tem um truquezinho também bem simples, né, bem prático, né? Você divide pelo valor que está aqui no segundo membro. Tá? Divide toda a equação por menos 3. Então, olha só como é que fica. Ó. Eu venho aqui, ó, e aí eu divido toda a equação por menos 3. Certo? De novo, ó, por que eu estou fazendo isso? Né? Que é para poder gerar aquele 1 aqui no segundo membro. Tá certo? Bom, você já deve estar percebendo que ficou uma divisão assim meio estranha, né? Mas a gente vai arrumar aqui, ó. Esse sinal negativo, você pode colocá-lo aqui no meio da fração, tá? Então, a gente vem aqui e coloca o sinal negativo, certo? Aqui a gente vai ficar com x menos 2 ao quadrado, e aqui eu coloco 3, beleza? Tá claro? Esse sinal negativo, eu levei ele para cá, ó, para o meio da fração, tá? Aqui eu escrevi apenas o 3. Beleza. Aqui, ó, menos dividido por menos, ó, menos dividido por menos vai dar mais, certo? Beleza? Aí eu já posso cancelar aqui, né, esse 3 com esse 3. Então, vai sobrar para mim apenas y
menos 0 ao quadrado. Tranquilo? Aí você diz assim, qual é o denominador aqui? Bom, o denominador aqui é 1, né? Você pode até colocar aqui assim, ó, né? Deixa eu colocar 1 aqui, ó. É só pra gente não se perder aqui na nossa equação. Certinho? Tá, e aqui no segundo membro, você tem menos 3 dividido por menos 3. Isso aqui vai dar 1, né? Certo? Gente, então tá aqui a minha hipérbole, tá? De forma moldada. Só que essa equação, ela ainda tá, assim, um pouco estranha, né? Porque até agora, nenhuma das equações que a gente viu tinha um sinal negativo, né? Aqui na frente. Então, para você corrigir esse fato, você pode simplesmente trocar de posição essa fração com essa. Ei, cuidado, eu não vou mudar os sinais, hein? Eu só vou trocar de posição essa fração com essa. Então, me permita fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa fração aqui, ó, e vou colocá-la aqui na frente. Então, fica assim, ó, y menos 0 ao quadrado, tá? Vamos colocar aqui assim, dividido por 1, né? E agora, eu vou pegar essa fração aqui, ó, e colocá-la bem aqui, ó. Certo? Então, fica assim, ó, menos x menos 2 ao quadrado, né, dividido por 3. Pronto, igual a 1. Bom, agora ficou uma coisa mais arrumada, né? Tá certo? Aqui, ó, claramente, né, o sinal negativo aqui, né, caracterizando assim a minha hipérbole. Beleza, eu já sei que essa hipérbole, ela não está centrada na origem, certo? Diga para mim quem é o centro dessa hipérbole. Aí você vai dizer assim, bom, o sinal negativo, ele já é da fórmula. Então, o centro da minha hipérbole vai ser 0 e 2. Tranquilo? Tá claro? O centro da hipérbole é 0 e 2. Tá claro? Não, não é 0 e 2. Cuidado, é 2 e 0. Não esquece que o primeiro valor que você põe aqui no par ordenado é o valor de x, depois que é o valor de y. Tá certo? Então, ó, o 2 é o que está associado ao x, ó, então ele vem para cá. Ó. E o 0 está associado ao y. Beleza? Gente, está aqui o centro da minha hipérbole. Tá, mas eu preciso encontrar um dos focos dessa hipérbole. Beleza? Tá, antes disso, vamos fazer o seguinte. Ó, esse 1 você pode escrever assim, né? 1 ao quadrado, certo? E esse 3, como é que eu escrevo 3? Eu posso escrever assim, né? Raiz de 3, certo? Raiz de 3 ao quadrado. É porque você vai cancelar aqui o expoente com o índice do radical, vai sobrar o 3. Beleza? Então isso aqui, gente, ó, presta atenção. Isso aqui vai ser o valor de A e isso aqui vai ser o valor de B. Tá certo? Então esse aqui vai ser o valor de A e esse aqui vai ser o valor de B. Não esquece que na hipérbole esses valores aqui são fixos, tá? Esse valor aqui vai ser sempre o valor de A e esse valor aqui vai ser o valor de B. Muito bem. Tá, mas quem determina, né? Deixa eu suspender aqui a folha para vocês enxergarem melhor. Quem determina o foco ou os focos da hipérbole é o valor de C, aquele Czinho. Lembra qual é a dica para encontrar o valor de C? Bem fácil, ó. Você vai somar os denominadores e extrair a raiz quadrada. Então, somando os denominadores, olha só, o denominador aqui é 1 e o denominador aqui é 3. Então, eu somo os denominadores e extraio a raiz quadrada. Tá, você pode estar pensando assim, mas não era para subtrair os denominadores? Não, não. Isso aí você faz lá em elipse. Não esqueça que a gente está numa hipérbole. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 3 vai dar 4. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Gente, bora tentar esboçar aqui essa nossa hipérbole. Aí eu vou tentar fazer aqui o esboço dessa hipérbole. Então, eu venho aqui, ó.
Estou construindo aqui o plano cartesiano, tá? Deixa eu só afastar aqui assim para você enxergar melhor. Tá. Então, tá aqui o eixo X, certo? Tá aqui o nosso eixo Y. Eu já sei que a minha hipérbole, ela tá centrada nesse ponto aqui, né? 2 e 0. Esse ponto aqui é um ponto que está no eixo das abscissas, né? Então, eu venho aqui, ó. 1, 2. Então, bem aqui vai estar o centro, né, da minha hipérbole. Beleza? Tranquilo, né? Tá, agora, olha só. Quem determina os focos é o valor de C. O Czinho aqui, ó. Esse C, ele vale 2. Então, você tem que andar 2 unidades a partir do centro. Agora vem a pergunta. Eu vou andar 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda, ou eu vou andar 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo? Aí você tem que lembrar do seguinte, ó. Presta atenção aqui, ó. Observa aqui, ó, que a minha hipérbole, né, depois que eu moldei, ela começa com y, né? Como a minha hipérbole começa com y, os ramos dessa hipérbole cortam exatamente o eixo y, tá? Então, gente, os ramos, eu já sei que os ramos vão cortar o eixo y. Logo, você vai andar 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Não esquece dessas dicas, hein? Então, vamos lá aqui, ó. 1, 2, né? Certo? Eu vou andar 2 unidades para cima. Então, eu já sei que o foco vai estar aqui assim, ó. Um dos focos, né? Certo? E o outro foco vai estar para baixo, né? Basta eu caminhar aqui 2 unidades para baixo. Aí eu vou ter mais ou menos aqui assim, né? O outro foco. Certo, gente? Esse foco aqui, ó, você pode até chamar de F1, né? E esse foco aqui você vai chamar de F2. Então, diga para mim as coordenadas desse foco aqui, ó. 2 e 2, né? Tá aqui, gente. Um dos focos tem coordenadas 2 e 2. E o outro? O outro vai ter coordenadas 2 e menos 2. Bom, já que a gente está aqui diante do plano cartesiano, bora logo traçar aqui essa hipérbole, né? Olha só. O valor de A vale 1, né? Tá certo? O valor de A vale 1. Então, o valor de A é essa distância, né? Do centro para cá, uma unidade, né? Certo? Beleza? Deixa eu pontilhar aqui para fazer uma coisa bem bacana. Aqui assim. Certo? Então, olha só, o valor de A vale 1, então você caminha uma unidade para cima, uma unidade para baixo, né? Pronto, então, eu já sei que os vértices estão aqui, ó. Pronto. Agora fica fácil, né? Você faz aqui um traçado aqui dessa hipérbole, né? Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tá aqui o nosso primeiro ramo. E aqui eu venho e traço agora o segundo ramo, né, da minha hipérbole. Tá aí. É só mesmo para a gente ter uma noção, né, de como que tá essa nossa hipérbole. Beleza? Bom, o que eu quero na questão, gente, é a distância da origem, né, a distância da origem para um dos focos. Pode ser daqui para cá ou daqui para cá. Tá? Então, o que eu estou querendo na questão é esse tamanho aqui, ó. Bom, fica fácil eu determinar esse tamanho, porque você pode visualizar aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Visualiza comigo aqui, ó. Você não tem um triângulo retângulo aqui, ó? Bom, quanto é que vale esse cateto, né? Vale 2 unidades, né? E esse outro cateto também vale 2 unidades. Então, eu estou diante aqui de um triângulo retângulo isósceles. Se você visualizar um quadrado bem aqui, ó,
O que está sendo pedido na questão nada mais é do que a diagonal do quadrado. Tá? Eu vou chamar essa distância aqui de D. Beleza? Então, aplicando Pitágoras, né? Vai ficar D ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu estou aplicando Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, certo? Então aqui, gente, vai ficar assim, né? D ao quadrado igual a 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, isso aqui é igual a 8. Logo, como D está ao quadrado, D vai ser igual a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8, a gente já sabe que 8 não é um quadrado perfeito, né? Mas eu consigo fatorar, né? Eu consigo escrever raiz quadrada de 8 dessa forma aqui, ó. 2 raiz de 2. Beleza? Gente, a alternativa correta para essa questão, letra A, tá certo? A distância, né? A distância da origem para um dos focos da hipérbole vale 2 raiz de 2. Certinho? Então tenham todos vocês uma boa tarde, tá? Bons estudos. Uma questão muito boa, hein? Eu demorei um pouquinho aqui porque eu fiz questão de lembrar várias coisas, né? Explicar como é que você molda a hipérbole, como é que você determina o centro, como é que você encontra os focos, como é que você plota o gráfico, enfim. Questão top. Até mais, gente.